Oiê, ciências abençoadas, tudo bom com vocês? O silêncio é ouro. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando, eu vou deixar aqui nos comentários para vocês assistirem depois. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando de o quanto o silêncio para a gente meditar e a gente não contar os nossos sonhos para as pessoas, para que ele se realize com mais facilidade, né? E eu tive uma experiência agora há pouco tempo, onde eu me reuni com as minhas amigas próximas, né, que vocês já sabem, a gente tem até uma tatuagem, né, aqui, opa, cadê? Aqui. A gente tem até uma tatuagem juntas, e nessa reunião foi dias antes, um dia não, porque eu vi elas no sábado, né, foi dias antes de eu viajar, e eu não contei pra elas que eu ia viajar. Eu aprendi, e não é porque elas têm inveja de mim, não, porque elas não têm, elas vibram e torcem pela minha realização. Assim como eu também não conto as coisas que eu quero manifestar, que eu quero realizar, nem para minha sogra, que é a pessoa que eu moro e divido hoje a casa. E tem sonhos que o meu marido ainda não sabe que eu sonho, que eu guardo para mim. Por quê que eu faço isso? O que foi? Qual é a pegada de chave? Porque o que virou aqui dentro da minha cabeça que fez eu me calar? Não é porque alguns sonhos que eu desejei e que eu tomei decisões tão drásticas não deram certo ainda. Porque tudo que eu sonhei vai se manifestar na minha vida, assim como tudo que você sonhou vai se manifestar na sua vida. Mas eu vou deixar de indicação para vocês este livro, Tambores de Angola, que pra mim é o primeiro divisor, assim, a primeira virada de chave, o primeiro download, porque neste livro ele conta, né, o Robson Pinheiro, ele conta que se nós pudéssemos, se o nosso olho espiritual enxergasse, nós veríamos essa cidade que a gente mora, a nossa casa, e uma outra espiritual totalmente diferente, mas não velha, aquela coisa pesada, não. A gente veria, assim, as guerras espirituais que acontecem e a tecnologia moderna que nem o Elon Musk, ninguém ainda consegue experienciar aqui nessa jornada temporariamente humana. Pode ser que ainda consiga até mais pra frente, mas até a data deste vídeo ainda não tem nada do que tá escrito aqui neste vídeo. Tem materializado, tem em filme, imaginação, assim, mas vida real ainda não tem, né, ali pra gente tocar ainda não tem. E lendo esse livro, eu entendi o porquê que, quando eu comecei a estudar a Japamala também, o porquê que a gente não pode falar, e temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque a gente atrai aquilo que a gente pensa, ok? E quando você fala, você potencializa muito mais. Nesse livro, o Robson tá contando a história que tem a nossa cidade, que ele tá vendo ali a cidade dele, e uma outra espiritual onde eles estão cuidando de uma outra pessoa que tá sofrendo ataque espiritual. Gente, esse livro é muito fantástico, se for a hora de você ler, você vai ler, porque chegou pra mim, eu devorei ele assim muito rápido, em 4 dias, porque, em 4 dias? Quase 5 dias, porque foi, sabe assim, a minha cabeça expandiu, assim, a minha mente expandiu, que eu fiquei, meu Deus, é isso, essa é a pegada. Então, esse livro me ensinou muito a ficar mais calada, a não contar tudo, não é porque as pessoas têm inveja, não, porque elas vão torcer, a sua mãe vai torcer por você, o seu pai, a sua sogra, as suas amigas, os seus amigos, o seu marido, só que tem forças espirituais negativas que a gente não vê, que quando você tiver uma vibração um pouquinho mais baixa, elas vão te atacar e aquele sonho, aquele desejo que você quer não vai se manifestar da forma que você deseja. E uma coisa que complementou pra mim este livro, olha a grande virada aí, foi a viradinha de chave. Eu tava assistindo uma live da Mai, e eu falei isso pras meninas, Eu tava assistindo uma live da Mai, e aí a Mai falou, nessa live ela explicou, gente, imagina que aqui na sua cabecinha tem vários balõezinhos, milhares e milhares de balõezinhos de pensamento. Pensamento de dívida, pensamento de alegria, pensamento de tristeza, pensamento de realização, pensamento da viagem, pensamento do passado, pensamento do futuro, tudo ali na tua cabeça, né? Igual no desenho. Eu tenho até um post que eu fiz, eu tenho um vídeo que eu fiz do diálogo, e tá lá, 2 bonequinhos, blá blá blá. Então imagina que a tua cabeça é dessa forma. Assim é a cabeça de todas as pessoas do mundo.
automaticamente nesses balõezinhos terão energias negativas e energias positivas, correto? Se um dos seus balõezinhos tiver uma energia mais fraca, aquela energia negativa que pode estar lá em cima, que passou por alguém na rua, foi atraída por aquele balãozinho. Olha o teu desejo, o teu sonho indo por água abaixo. Quando a Mai explicou isso, eu fiz, meu Deus. Aí eu comecei a fazer testes com coisas simples, bem simples, nada muito gigantesco. Comecei a fazer testes, comecei a me fechar mais para tudo aquilo que eu queria. Compramos um carro recentemente e ninguém sabia que isso ia acontecer, ninguém. Só eu e o Paulo, a gente estava decidindo se ia comprar o carro, se não ia comprar o carro, se ia comprar o carro, se não ia comprar o carro. Decidimos comprar o carro, saímos, falamos para minha sogra. No dia que a gente decidiu comprar o carro, vou comprar o carro. Minha sogra olhou assim e falou, tá, bom. Porque eu ia precisar da ajuda dela. E aí a gente foi para comprar o carro, escolhemos lá o carro, voltamos para casa, conversamos com ela, fizemos um bem bolado, compramos o carro. Ok. Ninguém soube. No dia seguinte, a única pessoa que soube foi meu irmão, porque ele é mecânico e como era um carro usado, eu precisava de alguém de confiança para olhar o carro para mim. E numa das lojas que eu fui, eu encontrei uma conhecida minha, mas eu fiquei calada. As pessoas, as minhas amigas, todo mundo só ficou sabendo do carro quando eu tava com o contrato assinado, a chave do carro na mão. Acabou. Minha viagem para Água de Lindóia. A mesma coisa. A minha sogra ia viajar com a gente, então a gente planejou juntas, né? Eu fui, a gente pesquisou diária, meu marido, a gente pagou a diária, tudo bonitinho como manda figurino. Não contei pra ninguém, só fui. E foi tranquilo. Gi, mas você não contou nem para suas amigas, não é por, como eu disse, eu quero que vocês entendam, gente, não é porque eu não confio nelas, eu confio extremamente e sei que tudo elas vão ficar felizes com as minhas realizações, elas, a minha mãe e outras pessoas que estão ao meu redor. Só que lembra, balõezinhos, não é sempre que eu tô com a energia positiva, não é sempre que tá tudo muito legal, e o dia que a minha energia tá mais baixa, outros balõezinhos de outras pessoas que eu nem conheço vão se conectar com a minha energia baixa e eu vou pensar no negativo e o meu sonho não vai se realizar. A Mai, no dia dessa live, ela deu um exemplo que eu fiquei assim, porque do nada, analisa, do nada vem pensamentos que você fala, mas, nossa, que pensamento doido é esse? A Mai ainda falou assim, sabe quando você tá mais triste, assim, você não sabe por quê, e de repente vem um pensamento de morte, de repente vem um pensamento de desgraça, de repente vem um pensamento que você nunca nem pensou na sua vida, é porque alguém do outro lado da rua pensou, você tava com essa tua energia baixa e esse pensamento entrou na sua nuvenzinha e te contaminou. Olha que louco isso! Viu por que o silêncio é precioso? Isso porque eu tô falando do silêncio, eu não tô falando nem de falar. Quando eu tava estudando a Japamala, eu comecei a falar e eu não terminei. Quando eu tava estudando a Japamala, uma das mentoras que tava dando a aula da Japamala, porque nós usamos a Japamala de uma maneira muito simples, né, gente? A gente pega a nossa Japamala e aí eu faço, Gisele, abençoada, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Minha viagem realizada e abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Dinheiro abençoado, bem-vindo, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. A gente usa a Japamala assim, da forma mais simples possível. Simples, e eu acho fantástico. Se fôssemos usar a Japamala da forma que os indianos e algumas outras pessoas de cultura muito mais rígidas usam, a gente teria que ter a nossa Japamala guardada, tipo num saquinho, eu vou usar esse daqui que é o que eu guardo no microfone, num saquinho escondido pra ninguém ver, num saquinho dentro de uma caixa pra ninguém ver, porque é teu instrumento de oração, ninguém pode ver. Quando você fosse fazer o uso da sua Japamala, você teria que estar ou com um manto coberto à sua mão e só pensando, não falando, porque quando você fala, as forças negativas infiltram, não é que só pensando elas não vão infiltrar, mas vai da tua vibração, lembra? Elas tomam aquele teu desejo, a tua prece e te atrapalham, eu aprendi isso. Ou você estaria todo coberto com pano branco, todo coberto. Terminou, guarda sua Japamala e ninguém mexe, ninguém encosta. Nunca que se usaria uma Japamala pendurada no braço. Nunca que se usaria uma Japamala para recitar um mantra assim, falando. Nunca. Só que você aprende que a sua vibração, se ela tá elevada, se ela tá alta, se a tua energia tá poderosa, não há pensamento, nuvenzinha negativa que vai atrapalhar você.
Então, por isso que eu falei no vídeo anterior, é você quem faz a sua vida. Então, o silêncio que eu tô querendo falar pra você hoje é sobre isso sim. Quer que a sua vida se realize? Gi, mas eu não vou contar pro meu marido, eu não vou contar pra minha mãe, eu não vou contar pra minha sogra, eu não vou contar pras minhas amigas. Não. Não é que eles vão ter inveja. Eu vou repetir isso, gente, porque eu acho esse tema muito fantástico. Eu vou fazer uma live falando sobre isso. Gostei da dica. Ah, tá vendo? É assim que a gente capta os sinais do universo. Não é que essas pessoas vão ter inveja de você. Não, elas não têm. Elas torcem por você. Só que em algum momento do teu dia, tu baixou a vibração 1%. Aquele pensamento do outro lado da rua, aquele pensamento negativo, aquela... Conectou aqui. Atrasou tudo. Aí você vai virar e vai falar, é porque a técnica 33 vezes 3 não funcionou pra mim. É porque a técnica 55 vezes 5 também não deu certo pra mim. É porque eu fiz o Ho'oponopono pra ter dinheiro e não tô rica. Mas por quê? Em algum momento você vibrou baixo, automaticamente aquela nuvenzinha se conectou com a sua e o seu desejo não se realizou. Viu como o silêncio é poderoso? Quanto mais você fica em silêncio, tudo flui. E nessa viagem que a gente fez pra Água de Lindóia, numa das paradas que a gente fez, que são 3 horas e meia mais ou menos daqui da minha casa até lá, numa das paradas que a gente fez, eu li essa frase numa cafeteria. Como que é? O silêncio... Quando a gente silencia, a gente observa muito mais do que quando a gente está falando. Então, o poder do silêncio é isso, calar. Mas o observar, gente, não é observar o outro, é observar você. Que pensamentos andam aqui nos seus balãozinhos? Já parou para analisar? O que você pensa no seu dia a dia? Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas o meu vídeo sobre isso, a minha reflexão para você sobre o silêncio é isso. Quer que a sua vida dê certo? Quer comprar um carro? Quer comprar uma casa? Quer viajar? Quer trocar de trabalho? Quer ficar rica? Quer? Pra ninguém. Quando se manifestar, quando se realizar, quando der certo, meu bem, aí você explana pro mundo, você conta mesmo, você fala mesmo, mas enquanto isso não acontecer, silêncio. E lembre, procure, dentro da medida do teu possível, vibrar. O porquê do silêncio se tem o pensamento, Gi? Porque quando você fala, você dá muito mais poder e você jogou. E palavras jogadas ao vento, meu bem, é difícil de segurar. Então, pensando, é muito mais fácil você, digamos assim, não é ter controle, mas guardou pra você. Você não falou. Né? E mesmo que você vibre numa energia mais baixa, assim, ela fique 1% mais baixinha, veio uma energia negativa, todo pensamento pode ser mudado. Tá numa tristeza? Todo pensamento pode ser mudado. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu nasci para ser feliz. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Então, sempre que você sentir que a sua vibração tá mais baixa, sempre que você sentir que a sua vibração não tá legal, já busca você mudar isso. Sentiu, mas busca você mudar isso. Porque quanto mais baixa a sua vibração tiver, mais o seu balãozinho vai se conectar com aquele balãozinho de outra pessoa que você nem sabe de onde que veio, com pensamento negativo e vai contaminar você, tá bom? Eu espero ter sido bem clara. Se eu não fui, me chame e a gente vai conversar sobre isso. E eu vou fazer uma live sobre isso, porque é um tema que tem que falar muito. E ó, tá vendo? Era pra ser uma reflexão curta, já tá longa. Depois eu vou fazer uma live sobre isso pra gente bater um papo a mais, porque é um assunto muito interessante que eu tô apaixonada, tá bom, meus amores? Se você gostou dessa nossa reflexão longa, curte para que o YouTube possa entender e reconhecer que é um conteúdo bacana, informativo, legal, inspirador, tá bom? Compartilha com mais pessoas que precisam entender o poder do silêncio, o quanto o silêncio ele é mágico e maravilhoso na nossa vida, tá? E se inscreva no canal. Esse foi o nosso videozinho curto longo de hoje. Até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau. Gratidão à essência que habita em mim. Saúde a essência que habita em você.